Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam ótimos, que é o professor Jacó, estamos juntos aí para mais uma aula de física, tá certo? Continuando aí com o tema termodinâmica, já estamos terminando, pessoal. O assunto de hoje, transformação isométrica, vai ser um assunto bem rapidinho, vai ser bem teórico, tá? Não vai ter exercício no final, a gente vai resolver os exemplos todos, bem tranquilo para que vocês entendam, beleza? Então vem comigo. Presta bastante atenção. No final, vocês copiem tudo e me enviem no WhatsApp, tá certo? Então vamos lá. Transformação isométrica. Pessoal, assim como a gente viu lá na aula passada o termo isotérmico, que falava que a temperatura se mantinha constante, hoje nós vamos ver essa palavra aqui, ó, iso, só que métrica, ou seja, não tem variação de medidas, né? Então, o volume é sempre constante. Esse termo aqui, isométrico, em alguns livros, em alguns exercícios, pode ser que ele venha aparecendo também como isocórico, tá? Isovolumétrico, mas significa a mesma coisa, tá, pessoal? Então, veja só o que a literatura vai dizer, olha. Nesse tipo de transformação, o sistema não realiza nem recebe trabalho. Tem um cachorro aí enchendo o saco da gente, hein? Voltamos, então. Nesse tipo de transformação, o sistema não realiza nem recebe trabalho, pois o volume, olha só, se mantém constante, tá? Então, veja só, nós sabemos lá na primeira lei da termodinâmica o quê? A variação de energia interna é igual ao calor menos quem? Trabalho. Como nesse caso não existe trabalho, olha lá, o sistema não realiza nem recebe trabalho, então o trabalho é nulo. Então é como se nós cancelássemos aqui o trabalho, né? Só sobra quem? Variação de energia interna é igual ao calor. Então tá aqui essa formulinha que a gente usa na transformação isométrica. Beleza, pessoal? Então olha lá, ó. Isso significa que a variação de energia interna sofrida pelo sistema gasoso é igual ao calor trocado com o meio externo. É só isso, pessoal. Como que isso fica claro para vocês? Vamos imaginar uma panela de pressão, né? A gente bota lá a panela de pressão com feijão e coloca para aquecer no fogão. O que acontece? A panela de pressão ela expande? Ela comprime? Não. Ela se mantém ali o tempo todo, né? Firme, né? Ou seja, ela é bem resistente. Ou seja, o volume que tem ali dentro da panela de pressão continua o mesmo. Entenderam? Então, isso é um exemplo aí de transformação isométrica, tá? Então, lembrem-se disso. O volume se mantém o mesmo. Ele não aumenta nem diminui. Se o volume não aumenta, ou seja, se o gás não expande nem comprime, não tem trabalho. Beleza? Então vamos para o nosso primeiro exemplo aqui, pessoal. Olha lá o que está dizendo, ó. A primeira lei da termodinâmica, aplicada a uma transformação isométrica, afirma que... Então vamos lá. Letra A. O trabalho é realizado pelo gás. Pessoal, olha a palavrinha trabalho aqui, ó. A gente acabou de ver que em uma transformação isométrica não realiza nem recebe trabalho, né? Então já elimina essa alternativa. Alternativa B. O trabalho é realizado sobre o gás. Novamente, olha aqui a palavrinha trabalho, ó. Não tem trabalho na transformação isométrica, né? Então já cancela a letra B também. Letra C. O gás não troca calor com o meio exterior. Pessoal, o gás troca calor com o meio exterior? Troca. Claro que troca. Tem variação de energia interna numa transformação isométrica? Tem. Tem calor? Tem. Então o gás troca sim calor com o meio exterior, né? A única variável que não tem, que não é realizada, é o trabalho, né? Então, a alternativa é incorreta também, olha só. O gás não troca calor com o meio exterior? Ele troca sim. Então, tá errada também. Já elimina essa também, pessoal. Então aí, a gente chega na nossa alternativa correta, né? Que é a letra D. Olha lá. O gás não realiza nem recebe trabalho. E é isso.
É exatamente o que foi dito aqui na teoria, beleza? Então, alternativa correta, alternativa D. Próximo exemplo, pessoal, olha que interessante. Associe a primeira coluna de acordo com a segunda. Então, tá aqui a primeira coluna, nós vamos associar aqui com a segunda coluna. Então, veja só. O gás realiza trabalho e sua energia interna não varia. Pessoal, o que está querendo dizer aqui? Ó? Vamos pensar o seguinte. A energia interna não varia. Então, a gente pode dizer que a energia interna é zero, né? Para a energia interna não variar, isso significa que a temperatura também não pode variar, né, pessoal? Lembra que eu dizia? Se a temperatura aumenta, energia interna aumenta. Temperatura diminui, energia interna diminui. Então, se está dizendo que o gás realiza trabalho e a sua energia interna não varia, isso significa que a temperatura aqui, nesse caso, também não varia, né? Não há variação de energia. Correto? Vamos aqui para a próxima, antes da gente associar. Olha lá. O gás tem sua energia aumentada e não troca trabalho com o meio externo. Pessoal, o que está querendo dizer aqui? Ele não troca trabalho com o meio externo. Então, a gente pode dizer, nesse caso, que o trabalho é zero, né? Ele aumenta a energia, ganha calor ali, mas não troca trabalho. Então, trabalho igual a zero. Tá certo? E aqui na terceira frase, olha só. O gás recebe trabalho e sua energia interna não varia. Pessoal, energia interna não varia, o mesmo caso aqui da opção primeira aqui, né? Se a energia interna não varia, também não há variação de temperatura. Então, não temos também variação de temperatura. Agora ficou fácil, né? Porque olha só, quando nós não temos uma variação de temperatura e o gás realiza trabalho, olha só, nós já sabemos que precisa ser uma transformação isotérmica, né? Porque não temos aí variação de temperatura, temperatura constante, né? E aí a gente viu lá na aula passada. Então, a gente já sabe que ou é a alternativa 2 ou a 3. Então, veja só. Quando está dizendo assim, ó, que o gás realiza trabalho, pessoal, lembra o que eu disse lá nas primeiras aulas, né? O que foi dito lá nas primeiras aulas, né, pessoal? Se há uma expansão, se o gás expandiu, significa que o gás realizou o trabalho no meio externo, né? E aqui está dizendo o quê? Que o gás realiza trabalho, então é uma expansão. Logo, onde está falando de expansão aqui? Alternativa 3. Então a gente liga lá. 3. Beleza? Agora olha aqui, ó. Essa daqui a gente percebeu que não há trabalho sendo realizado, né? Se não há trabalho, a gente já sabe que é uma transformação isométrica, né, pessoal? Por quê? Olha lá, ó, isovolumétrico. Por quê? Não tem aumento nem diminuição do volume. Se não tem aumento nem diminuição do volume, é uma transformação isométrica. A gente acabou de ver na aula de hoje. Então, se o trabalho é zero, óbvio que a alternativa nossa aqui vai ter que ser a 1, né? Aquecimento isovolumétrico. Olha lá, ó. Aumentou a energia, ou seja, aqueceu, só que não realizou o trabalho. Então, alternativa 1. Beleza, pessoal? E agora, obviamente, só sobra 2 aqui, né? E por quê, ó? O gás recebe trabalho e sua energia interna não varia. Então, ele foi comprimido, né, pessoal? Então, compressão isotérmica. Ele recebeu o trabalho, mas a temperatura não mudou. 2. Então, fica assim. Pessoal, qualquer dúvida nisso aqui, depois vocês me perguntam, tá? Manda lá no WhatsApp, a gente vai trocando ideia. Qualquer coisa a gente abre uma sala no Meet. De verdade, não se acanhe pra gente entender certinho esse conteúdo. Beleza? Vamos pro exercício 3. Pessoal, agora a gente vai fazer aqui
o único exemplozinho com contas, tá? Que é muito simples também, facinho de vocês pegarem. Não se assustem. Vamos lá. Exercício 3. Um sistema termodinâmico constituído por um gás perfeito troca 400 joules de calor com o meio externo, tá? Então vamos imaginar um sisteminha lá, termodinâmico. Imagina aí uma panela de pressão, tá? Sendo aquecida lá. E trocou 400 joules de calor com o meio externo. Beleza? Aí o exercício fala assim, ó. Determine a variação de energia interna do sistema em cada um dos casos. Pessoal, olha só o que o exercício está dizendo. Ele está querendo o quê? A variação de energia interna. Isso a gente viu lá na primeira lei da termodinâmica, né? Nós sabemos que variação de energia interna é o quê? Calor menos o trabalho. Não é isso? E o que o exercício quer que a gente descubra? A variação de energia interna em cada um dos casos. Né, pessoal? Então vamos lá, ó. No primeiro caso, ele fala de um aquecimento isométrico. Pessoal, o que isométrico quer dizer mesmo? Quer dizer que não tem variação de volume. Se não tem variação de volume, trabalho é sempre... Aliás, não existe trabalho, né, pessoal? Trabalho igual a zero. Então, o que isso quer dizer? Olha lá. Nossa variação de energia interna, que é igual o calor menos o trabalho, ou seja, nós já vamos eliminar o trabalho aqui, né? Sobrando só quem? O calor. Olha lá. ΔU igual ao calor. E quanto que é o calor que o exercício forneceu? Aqui, ó. 400 joules. Beleza, pessoal? Então, ΔU é igual a 400 joules. No segundo caso, pessoal, ele fala de um resfriamento isométrico. Isométrico, o que significa mesmo, pessoal? Não tem trabalho. Se não tem trabalho, o volume é constante. Só que nesse caso agora é um resfriamento. Vamos imaginar lá um sistema termodinâmico. Então, não tem compressão, não tem expansão. Ele apenas, o quê? Cede calor, né? Porque ele foi resfriado. Então, esses 400 joules aqui de energia que foram trocadas de que maneira? Cedida para o meio externo. Então, a gente sabe que a variação de energia interna é igual calor menos o trabalho. Só que nesse caso, novamente, nós não temos trabalho. Só sobra a variação de energia é igual ao calor. Só que nesse caso é um resfriamento, né? Se está resfriando, ele está cedendo calor. Então, menos 400. Então, variação de energia interna é igual a menos 400 joules. Beleza, pessoal? Vamos para aí o caso 3. Pessoal, já aí no caso 3, olha lá, ele fala sobre uma expansão isotérmica. Pessoal, de cara, se é uma expansão, se o gás expandiu, então o gás está realizando o trabalho, né? Então tem trabalho. Só que a gente sabe que para ter variação de energia interna, nós precisamos ter variação de temperatura, né, pessoal? E nesse caso aqui, olha só, é isotérmica, não é mesmo? Então a gente sabe que a variação de temperatura é igual a zero, não é? Ou seja, temperatura é constante. Tá certo, pessoal? Se a temperatura está constante, nós não temos variação de energia interna. Então, a variação de energia interna, nesse caso, é zero. Então, tá aqui nossas 3 respostinhas. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado da aula de hoje, bem tranquila, entendido aí o conteúdo. Qualquer dúvida, me chama. Eu estou à disposição de vocês aí nos horários de aula,
tá certo? Qualquer momento, precisou, manda a mensagem pro professor, copiem no caderno e me mandem as fotos, beleza? Até mais e bons estudos, galera!